Feche os olhos. Se quiser, respire fundo. A terra milenar que guarda segredos de eras passadas. O horizonte se estende diante de você, pintado com tons de dourado e vermelho, enquanto o sol se põe lentamente sobre as planícies mesopotâmicas. Suas águas refletindo o brilho das estrelas como um espelho líquido. Este rio, junto com seu irmão Tigre, é a fonte da vida nesta terra. Suas enchentes anuais trazem fertilidade às planícies, permitindo que a civilização floresça em meio ao deserto. Observe como a água flui, constante e imutável, assim como o tempo que passa. Ao longe, as silhuetas dos zigurates se erguem, imponentes e misteriosas. Vamos nos afastar das luzes da cidade e adentrar os campos que a cercam. Aqui, sob o mesmo céu estrelado, vivem os verdadeiros heróis da história suméria. Os agricultores, dando forma a vasos e taças que serão usados em casas e templos. Cada peça conta uma história. Cada desenho é um reflexo da alma suméria. O artesão trabalha em silêncio. Histórias são compartilhadas. Músicas são cantadas. Danças são realizadas. A vida, com todas as suas alegrias e tristezas, é celebrada. Nestes momentos de união, a verdadeira essência da Suméria se revela. Uma tapeçaria rica e complexa de vidas interligadas, cada fio contribuindo para o todo. Concentrado, seu ofício uma ponte entre o mundano e o divino. Volte ao presente, mas leve consigo as lições e as maravilhas da Suméria. Lembre-se de que cada momento que vivemos é uma ponte entre o passado e o futuro. Cada ação nossa, um eco das ações daqueles que vieram antes. Somos todos parte de uma grande história, um rio infinito de tempo e experiência. Pastores e artesãos que, com seu trabalho diário, sustentam toda a civilização. O mistério de suas origens e a profundidade de seu impacto continuam a nos chamar. Que as estrelas que guiaram os sumérios continuem a nos inspirar, lembrando-nos sempre da grandeza e da fragilidade das civilizações humanas. Pois no fim, somos todos viajantes no tempo, exploradores do grande mistério que é a existência humana. Olhe novamente para o céu estrelado, agora com olhos novos. As constelações que você vê são as mesmas que inspiraram os primeiros astrônomos sumérios a mapear os céus, a criar calendários, a sonhar com o infinito. Cada estrela é uma janela para o passado, um lembrete da nossa conexão com aqueles que vieram antes de nós. Seu trabalho, uma dança eterna com a natureza. Ele sabe que sua colheita não alimentará apenas sua família, mas sustentará sacerdotes, escribas e governantes. Em suas mãos calejadas reside o futuro da civilização. É Ur, uma das mais antigas e importantes cidades da Suméria. Escribas registram transações em tábuas de argila, seus exércitos marchando sob estandartes ornamentados. Os reis se proclamam escolhidos pelos deuses, sinta o peso da história em seus ombros, o eco de milhares de anos ressoando em seus ouvidos. A Suméria pode ter desaparecido há muito tempo, mas seu legado vive em cada aspecto de nossa civilização moderna. A escrita que usamos, as leis que nos governam, as histórias que contamos, tudo tem suas raízes nesta terra antiga, entre dois rios, erguendo monumentos para celebrar suas vitórias. No entanto, mesmo em tempos de guerra, a vida continua, resiliente como as águas dos rios gêmeos. Sacerdotes entoam cânticos nos templos. A escrita cuneiforme, recém-inventada, já começa a transformar a sociedade, permitindo que o conhecimento seja preservado e transmitido através das gerações. Seus muros de adobe se erguem contra o céu noturno. Este é o lar de Nana, o deus da lua, e o coração pulsante da vida religiosa suméria. Imagine-se subindo seus degraus, cada passo levando você mais perto dos deuses, mais próximo dos mistérios do universo, protegendo os segredos e tesouros de uma civilização em ascensão. As ruas estreitas e sinuosas convidam à exploração, cada esquina prometendo uma nova descoberta, como sentinelas do tempo. Agora, imagine-se deitado sob o céu estrelado de uma terra antiga. Você ouve o murmúrio distante de vozes, o tilintar de ferramentas e o balido ocasional de ovelhas.
Vamos mergulhar nas profundezas do tempo, sentir o pulsar da vida suméria em nossas veias, compartilhando uma refeição simples de pão, tâmaras e cerveja. O pai conta histórias de deuses e heróis, passadas de geração em geração. As crianças ouvem com os olhos arregalados, sonhando com aventuras e conquistas. Esta cena, tão comum e ao mesmo tempo tão profunda, é o verdadeiro coração da Suméria. Cada passo que daremos será uma descoberta, cada olhar uma revelação. Prepare-se para ver o mundo através dos olhos daqueles que vieram antes de nós, para tocar o passado com as pontas dos dedos e ouvir os sussurros dos ancestrais no vento. A vida pulsa ao seu redor, antiga e nova ao mesmo tempo. Um tecido intrincado de histórias esperando para serem desvendadas, onde os rios gêmeos, Tigre e Eufrates, serpenteiam por planícies férteis e silenciosas. O ar é quente, mas há uma brisa suave que vem do deserto distante, que inspiraram os primeiros poetas, que intrigaram os primeiros astrônomos. Elas nos conectam a um legado que transcende o tempo, um fio invisível que liga o presente ao passado mais remoto. Enquanto caminhamos sob este céu ancestral, lembre-se, cada constelação conta uma história, cada planeta guarda um segredo. Nesta noite calma, você será levado a um tempo onde a escrita ainda era jovem, onde cidades surgiam da lama e onde os deuses viviam nas alturas, nos zigurates. Bem-vindo à Suméria, civilização que, em silêncio, começou tudo, e por algumas horas você será guiado por essa história, não com pressa, mas no ritmo dos antigos, com passos lentos, cuidadosos e cheios de poeira. Sinta o chão sob seus pés. O ar carrega o aroma de especiarias e incenso, misturado com o cheiro da terra úmida às margens dos rios. Nesta jornada, não seremos meros observadores. As estrelas acima de nós são as mesmas que guiaram os primeiros exploradores. O som de água corrente chama sua atenção. Você se aproxima da margem do Eufrates. Ao longe, as luzes tremeluzentes de uma cidade começam a brilhar. Enquanto nos aproximamos dos portões da cidade, o burburinho da vida urbana cresce. Mercadores negociam seus produtos em praças movimentadas. No centro da cidade, o grande zigurate de Ur se ergue majestoso, suas escadarias subindo em direção aos céus. Mas nossa jornada não se limita aos grandes monumentos e figuras históricas. Observe uma família reunida ao redor de uma fogueira. Na oficina de um oleiro, as mãos habilidosas moldam a argila. Nos campos, o arado corta a terra fértil, preparando-a para uma nova safra. O agricultor segue o ritmo das estações. À noite, quando o trabalho do dia termina, a comunidade se reúne. Mas nem tudo é paz e harmonia. A Suméria também conhece a guerra e o conflito. Cidades-estados, rivais lutam por território e recursos. À medida que nossa jornada chega ao fim, pause por um momento. Respire fundo mais uma vez. Agora, lentamente. Abra os olhos. E assim, nossa jornada pela Suméria chega ao fim. Mas o fascínio por esta civilização antiga segue eterno. Imagine, você não nasceu em um palácio suntuoso, nem em um templo sagrado. Você veio ao mundo em uma simples casa de barro, nas margens do rio Eufrates. Em Ur, uma das cidades mais antigas da história humana, seu nome provavelmente nunca será gravado em uma tábua de argila. Você não domina a arte da escrita, não é um escriba respeitado, não oferece sacrifícios elaborados no templo zigurate, não participa das decisões importantes no conselho da cidade. Você simplesmente existe, dia após dia, como tantos outros. Seu despertar acontece muito antes que os primeiros raios de sol toquem os telhados planos da cidade. A luz tímida da manhã se infiltra, lentamente, pelas frestas da porta de madeira, desgastada pelo tempo. No interior da sua morada, tudo é sombrio e sufocante. O chão sob seus pés é de terra batida, fria e áspera. Você dorme sobre esteiras simples de junco, lado a lado com seus familiares. O espaço é apertado para tantas pessoas, mas é o único lar que conhece. Sua primeira tarefa do dia é sempre a mesma:
buscar água. O canal mais próximo fica a uma caminhada de 15 minutos, serpenteando por vielas estreitas onde o barro ainda escorre das chuvas recentes. As ruas de Ur são um labirinto de becos e passagens, algumas tão estreitas que mal cabem duas pessoas lado a lado. Você carrega um pesado pote de cerâmica, obra de artesãos locais. Não há pressa em seus passos, mas o recipiente pesa em seus braços. A cada movimento, o barro úmido suja seus pés descalços, e você sabe que, após retornar com a água, o campo espera para mais um dia de trabalho árduo. Nos campos ao redor da cidade, você planta cevada ou grão dourado que sustenta a vida em Ur, mas muito do que você cultiva com tanto esforço não lhe pertence. A maior parte da colheita vai para o templo, como oferenda ao deus patrono da cidade. Outra parcela significativa é destinada ao administrador do templo e aos funcionários, que mantêm a complexa burocracia suméria em funcionamento. Um escriba, com sua tabuinha de argila e estilete, registrará meticulosamente sua colheita usando sinais cuneiformes que você não compreende. Para você, esses símbolos são tão misteriosos quanto as estrelas no céu noturno. Você aceita esse sistema sem questionar, pois é assim que as coisas sempre foram em Ur. O sol da Mesopotâmia sobe rapidamente no horizonte, implacável em seu calor. Sua roupa, uma túnica curta, feita de linho áspero, já está encharcada de suor antes mesmo do meio-dia. O tecido gruda em sua pele, lembrando-o constantemente do calor opressivo. Mas o trabalho não para, nunca para. Há sempre mais a ser feito nos campos, nas oficinas, nas ruas da cidade. Se a sorte estiver ao seu lado, você terá um momento de pausa ao meio-dia para comer um pedaço de pão grosso, talvez acompanhado de um pouco de peixe seco do rio. Em dias especiais, pode haver tâmaras doces para adoçar sua refeição simples. A água que você bebe nem sempre é limpa, carregando o gosto da lama e dos minerais do rio, mas é a única disponível e você a bebe com gratidão. À medida que o dia avança, o calor se intensifica. O ar vibra sobre os campos de cevada, criando miragens no horizonte. Seus olhos ardem com o suor e a poeira, mas suas mãos não param de trabalhar. Há sementes para plantar, canais para limpar, animais para cuidar. Ao seu redor, a vida em Ur pulsa, com uma energia antiga. Nas ruas da cidade, mercadores negociam produtos vindos de terras distantes, lápis-lazuli do Afeganistão, madeiras preciosas do Líbano, especiarias da Índia. O som de martelos e bigornas ecoa das oficinas dos artesãos, onde cobre e bronze são transformados em ferramentas e armas. Perto do grande zigurate, sacerdotes e sacerdotisas realizam rituais complexos, buscando o favor dos deuses para garantir boas colheitas e proteção contra inundações. O cheiro de incenso e oferendas queimadas paira no ar, misturando-se ao odor de corpos suados e animais de carga. À noite, quando finalmente você retorna para sua casa de barro, seu corpo dói do trabalho pesado, mas há conforto na familiaridade do lar, no cheiro de pão assando, no murmúrio suave das conversas familiares. As histórias antigas são contadas mais uma vez, lendas de deuses e heróis, de grandes inundações e cidades lendárias. Deitado em sua esteira, olhando para o teto baixo, você sonha. Sonha com uma vida diferente, talvez, com campos que sejam seus, com uma casa maior, com menos fome e menos dor. Mas esses sonhos são efêmeros, dissipando-se como névoa sob o sol da manhã, pois amanhã, antes que o sol toque novamente os telhados de Ur, você acordará, pegará seu pote de cerâmica e caminhará até o canal. Plantará cevada, que não é sua, suará sob o sol implacável da Mesopotâmia. E assim, dia após dia, ano após ano, você viverá sua vida nas margens do Eufrates. Uma vida simples, dura, mas não desprovida de momentos de alegria e beleza. Uma vida que, embora não registrada nas tábuas dos escribas, é o verdadeiro coração pulsante da grande civilização suméria. Pois é nas vidas de pessoas como você, os agricultores, os artesãos, os carregadores de água,
que a verdadeira história de Ur e de toda a Suméria é escrita, não com estiletes em argila, mas com suor, sangue e determinação na própria terra da Mesopotâmia. O sol se ergue lentamente sobre a planície mesopotâmica, e com ele a cidade suméria desperta para mais um dia. O ar úmido da madrugada se dissipa. Aromas de pão fresco e incenso se misturam nas ruas estreitas. Você se levanta do leito de palha, os músculos doloridos. Observa pela janela o movimento que começa lá fora. Mas sabe, sua rotina já está traçada pelos deuses. As tarefas diárias são imutáveis. Não se vive sem cumprir os deveres sagrados. O trabalho nos campos, as oferendas nos templos, as orações, tudo segue um ritmo ancestral. E quando a seca castiga as plantações, ou quando uma praga devasta o rebanho, você apenas se resigna. Não há como mudar o destino. As súplicas e rituais misturados com esperança. Pela manhã, a cidade fervilha de atividade. As ruas de terra batida se enchem de gente. Mercadores exibem seus produtos em tendas improvisadas. Crianças correm entre as pernas dos adultos. Você se junta à multidão, carregando seu fardo diário. Ali, você tenta cumprir suas obrigações, ouvindo o burburinho constante de vozes e o tilintar de moedas. Seu estômago ronca, mas você conhece essa fome. É a mesma de ontem, será a mesma de amanhã. E isso, de certa forma, é reconfortante. A vida suméria não era de grandes mudanças. Era de constância, de tradições, de seguir adiante, porque assim sempre foi. O meio-dia chega com seu calor implacável, e com ele o momento de pausa no leibor incessante. O aroma de cevada cozida preenche o ar. Famílias se reúnem para a refeição frugal. Você se senta à sombra de um muro, compartilhando o alimento com seus companheiros. As conversas são breves, práticas. Não há tempo para devaneios. A tarde avança vagarosamente. O trabalho recomeça, mais pesado sob o sol escaldante. Suor escorre por sua testa, misturando-se ao pó. Seus pés afundam na lama dos campos irrigados. Você observa o horizonte onde os zigurates se erguem, lembrando a todos o poder dos deuses e dos reis. Ali, no alto, sacerdotes realizam rituais complexos. Abaixo, na terra, você cumpre seu papel no grande plano divino. As horas se arrastam como a água nos canais. Seu corpo clama por descanso, mas a tarefa não está concluída. Você sabe que não pode parar. A colheita depende de cada esforço. A cidade depende de cada grão. E assim, você continua, passo após passo, movido pela necessidade e pela fé. O crepúsculo tinge o céu de tons alaranjados. As sombras se alongam, trazendo alívio ao calor do dia. Tambores começam a soar ao longe. Cânticos ecoam das ruas próximas aos templos. É hora das oferendas vespertinas. Você se junta à procissão que sobe as escadarias do zigurate, carregando sua modesta contribuição, um punhado de grãos, um pouco de óleo. No topo da estrutura, o ar parece mais leve. A vista da cidade se estende até onde a vista alcança. Sacerdotes entoam preces em uma língua antiga. O cheiro de incenso se mistura ao suor e à poeira. Você se curva, depositando sua oferenda. Uma breve oração escapa de seus lábios ressecados. Por um momento, você se sente parte de algo maior, conectado aos deuses, à terra, à sua gente. A noite cai sobre a cidade como um manto pesado. As ruas se esvaziam gradualmente. Lamparinas de óleo são acesas nas casas de tijolos de barro. Sombras dançam nas paredes, criando formas misteriosas. Você retorna para seu lar simples, onde o aguardam uma refeição modesta e um leito duro. O cansaço pesa em seus ossos, mas há conforto na familiaridade. Antes de se recolher, você sobe ao terraço. O ar noturno traz um pouco de frescor. Acima, as estrelas brilham intensamente. Você se deita, sentindo o barro ainda morno sob suas costas. Os sons da noite o envolvem, cães latindo ao longe, o murmúrio do vento. De algum lugar, vem o som suave de uma flauta. Seus olhos se fecham, pesados de exaustão.
Em seus sonhos, você vê campos verdejantes, colheitas abundantes, celeiros cheios, festas e celebrações nos templos. Mas quando acorda, sabe que a realidade é outra. O dia que nasce será como o anterior e como o próximo, uma sequência interminável de labuta e devoção. Você se levanta, os músculos protestando, o gosto da poeira ainda em sua boca. Lá fora, a cidade já desperta, o ciclo recomeça, imutável. Você sabe seu lugar nessa grande engrenagem. Não há espaço para questionamentos, apenas para aceitação e perseverança. A vida suméria é feita de pequenos momentos, de gestos repetidos 1000 vezes, de orações murmuradas ao amanhecer e ao anoitecer, de mãos calejadas pelo trabalho constante, de olhares lançados ao céu, buscando sinais, de pés firmes na lama, conectados à terra ancestral. Você é apenas mais um na multidão, um grão de areia no deserto da história. Mas cada gota de seu suor, cada calos em suas mãos, cada prece sussurrada contribui para algo maior, para a sobrevivência de sua cidade, para a glória de seus deuses, para a continuidade de sua civilização. E assim, dia após dia, você segue em frente, porque é assim que sempre foi, porque é assim que deve ser, na grande tapeçaria do tempo. Você é apenas um fio, mas um fio essencial, tecendo a história da humanidade. Imagine uma cidade antiga, erguida nas margens do rio Eufrates, cercada por muralhas tão largas que carruagens podiam correr sobre elas. Essa cidade chamava-se Uruk, e ali governava um rei cujo nome ecoaria através dos milênios, Gilgamesh. Gilgamesh não era apenas um governante comum, era considerado 2/3 Deus e apenas 1/3 homem. Diziam que sua força era imensa, capaz de mover montanhas. Seu olhar, penetrante como o de uma águia, podia ver através das almas dos mortais, e sua vontade era indomável como as ondas do mar tempestuoso. Mas ele também era temido. Seus súditos o chamavam de tirano, um rei que exigia tudo e dava pouco em troca. Suas façanhas eram grandiosas, mas seu coração parecia distante das necessidades de seu povo. A história desse rei extraordinário sobreviveu ao tempo, gravada em tábuas de argila por escribas habilidosos. Essas tábuas foram copiadas e recopiadas ao longo dos séculos, preservando não apenas os feitos de um governante, mas revelando a jornada de um homem, pois ali, naquela epopeia antiga, conhecemos mais do que um rei poderoso. Conhecemos um ser que, apesar de toda sua força e glória, enfrentava o mesmo medo que assombra a todos nós, a inevitabilidade da morte. Mas essa história não começa com o medo da mortalidade. Ela começa com um desafio lançado pelos próprios deuses, incomodados com a arrogância de Gilgamesh, com seu comportamento tirânico e sua falta de compaixão. Os imortais decidiram criar um ser que pudesse rivalizar com o rei de Uruk. Assim nasceu Enkidu. Enkidu era a antítese de Gilgamesh, enquanto o rei vivia cercado pelo luxo e poder da civilização. Enkidu era selvagem e livre. Vivia entre os animais da floresta, compartilhando seu alimento, dormindo sob as estrelas, à sombra das árvores centenárias. Sua força era bruta, nascida da natureza, sem os refinamentos da sociedade urbana. Os deuses, em sua sabedoria, sabiam que o encontro entre essas duas forças opostas seria inevitável e transformador, e assim guiaram os passos de Enkidu em direção à cidade de Uruk, ao ser trazido para o mundo dos homens. Ao ser tocado pela civilização, Enkidu começou a se transformar. Aprendeu os costumes humanos, provou do pão e do vinho, vestiu-se com as roupas da cidade. Mas sua essência selvagem permanecia, um lembrete constante das origens primitivas da humanidade. O destino teceu seus fios, e finalmente Gilgamesh e Enkidu se encontraram. O rei de Uruk, acostumado a subjugar todos ao seu redor, viu-se diante de um igual. Um combate feroz se seguiu, com a terra tremendo sob seus pés e o céu rugindo acima de suas cabeças. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de destruírem um ao outro, como os deuses talvez esperassem,
Gilgamesh e Enkidu reconheceram no outro uma parte de si mesmos. Naquele momento, nasceu uma amizade profunda e verdadeira. Dois homens tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes, unidos por um laço mais forte que o aço das espadas. Gilgamesh encontrou em Enkidu não apenas um rival à altura, mas um companheiro, alguém que podia compreender o peso da sua força e a solidão do poder. Enkidu, por sua vez, descobriu em Gilgamesh um propósito maior, uma razão para usar sua força além da mera sobrevivência. Juntos, eles se tornaram uma força imparável, dois lados da mesma moeda. A civilização e a natureza, o refinamento e a selvageria unidos em perfeito equilíbrio. E assim, partiram em jornadas heróicas que se tornariam lendas. Enfrentaram monstros terríveis, desafiaram as leis dos deuses e dos homens, sempre lado a lado, sempre confiando um no outro. Suas aventuras os levaram à floresta de cedros, onde enfrentaram o temível Umbaba, guardião das árvores sagradas. Com coragem e astúcia, venceram o monstro, mas não sem questionar o propósito de suas ações. Essa vitória, embora gloriosa, plantou as primeiras sementes de dúvida no coração de Gilgamesh. Seria justo destruir algo tão antigo e poderoso apenas para provar sua própria força? Retornando a Uruk, cobertos de glória, Gilgamesh e Enkidu enfrentaram um novo desafio. A deusa Ishtar, encantada pela beleza e força do rei, ofereceu-lhe seu amor, mas Gilgamesh, conhecendo a natureza caprichosa da deusa, recusou sua oferta. Furiosa com a rejeição, Ishtar enviou o touro celeste para destruir a cidade. Mais uma vez, Gilgamesh e Enkidu uniram forças para proteger Uruk. A batalha contra o touro celeste foi épica, com a cidade tremendo sob os cascos da besta divina. Mas a amizade e a força combinada dos dois heróis prevaleceram, e o touro foi derrotado. A vitória foi celebrada por todo o povo, mas os deuses não ficaram satisfeitos com a morte de sua criatura. Foi então que o destino, sempre implacável, lançou sua sombra sobre os dois amigos. Enkidu, ferido na batalha contra o touro celeste, começou a definhar. Dia após dia, sua força diminuía, consumida por uma doença misteriosa enviada pelos deuses como punição. Gilgamesh, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se verdadeiramente impotente. Noites e dias se passaram com Gilgamesh ao lado do leito de Enkidu, implorando aos deuses por misericórdia, oferecendo tudo o que possuía em troca da vida de seu amigo. Mas a morte, aquela que não faz distinção entre reis e servos, veio reivindicar Enkidu. Em seus últimos momentos, Enkidu lamentou ter deixado sua vida selvagem, mas Gilgamesh o consolou, lembrando-o de todas as maravilhas que haviam vivido juntos. Com a morte de Enkidu, algo se quebrou dentro de Gilgamesh. O rei poderoso, que nunca havia temido nada, agora se via face a face com sua própria mortalidade. A perda de seu amigo o fez perceber que, apesar de toda sua força e glória, ele também era mortal. O medo da morte, que antes era apenas uma sombra distante, tornou-se uma obsessão. Consumido pela dor e pelo medo, Gilgamesh abandonou seu trono e partiu em uma jornada desesperada em busca da imortalidade. Ele havia ouvido falar de Utnapishtim, o único homem a quem os deuses haviam concedido a vida eterna. Determinado a descobrir o segredo da imortalidade, Gilgamesh enfrentou perigos inimagináveis. Atravessou desertos escaldantes e montanhas geladas. Navegou por mares tempestuosos e enfrentou criaturas monstruosas. Cada passo dessa jornada o levava mais longe de seu reino, mas também mais perto de compreender o verdadeiro significado da vida e da morte. Finalmente, após provações que teriam quebrado qualquer outro homem, Gilgamesh encontrou Utnapishtim, mas as respostas que buscava não eram as que esperava ouvir. Utnapishtim revelou que a imortalidade não era um prêmio a ser conquistado, mas uma dádiva rara concedida pelos deuses. Ele contou a Gilgamesh a história do grande dilúvio e de como havia sido escolhido para preservar a vida na Terra. Gilgamesh, embora desapontado, recebeu uma última chance de provar seu valor.
Utnapishtim o desafiou a permanecer acordado por 6 dias e 7 noites. Mas o rei, exausto de sua longa jornada, falhou no teste, sucumbindo ao sono quase imediatamente. Esse fracasso foi a lição final que Gilgamesh precisava aprender, compreendendo finalmente que a verdadeira imortalidade não estava na vida eterna, mas nas ações e lembranças que deixamos para trás. Gilgamesh retornou a Uruk. Ele voltou não como o tirano que havia partido, mas como um rei sábio e compassivo. Dedicou-se a governar com justiça, a construir monumentos que durariam milênios e a registrar sua história para as gerações futuras. A epopeia de Gilgamesh, gravada em tábuas de argila, sobreviveu por milênios para nos contar não apenas a história de um rei poderoso, mas a jornada universal de um homem em busca de significado. Ela nos lembra que, diante da inevitabilidade da morte, o que realmente importa são as conexões que fazemos, as vidas que tocamos e o legado que deixamos. E assim, a história de Gilgamesh continua a ecoar através dos tempos, um lembrete eterno de nossa humanidade compartilhada, de nossas lutas, medos e, acima de tudo, de nossa capacidade de crescer, amar e transcender nossa própria mortalidade através das marcas que deixamos no mundo. Agora, volte seus olhos para outra figura, não um rei, não um guerreiro, mas uma mulher que escreveu, e que por isso jamais foi esquecida. Seu nome era Enheduanna, filha do rei Sargão da Acádia, sacerdotisa do templo de Nana, o deus Lua, na cidade de Ur. Ela viveu por volta de 2300 a.C. e foi a primeira pessoa da história humana a assinar suas palavras. Enheduanna não comandava exércitos, mas comandava versos. Com sua voz serena, dirigia hinos aos deuses. Ela não escrevia apenas para adorar, mas também para ordenar o mundo espiritual, nas terras entre os rios Tigre e Eufrates, onde a civilização floresceu. Enheduanna ergueu-se como um farol de sabedoria e devoção. Sua pena, mais afiada que qualquer espada, traçava linhas que conectavam o céu e a terra, os mortais e os imortais. Ela compreendia que na Mesopotâmia as palavras tinham peso, tinham função, tinham alma. Cada sílaba que brotava de seus lábios, cada marca que deixava na argila úmida, carregava o poder de moldar a realidade. Enheduanna sabia que nomear era criar, e criar era um ato divino. Em suas mãos, a escrita tornava-se um ritual sagrado, uma ponte entre o mundano e o sublime. Seus poemas invocavam deuses e deusas, especialmente Nana, a senhora da guerra e do amor. Enheduanna descrevia a deusa como algo que não podia ser contido, como uma tempestade que dançava entre céus e corações humanos. Nos versos de Enheduanna, Inanna ganhava vida, uma força primordial que transcendia as limitações humanas. A sacerdotisa pintava com palavras o retrato de uma divindade tão vasta quanto o próprio cosmos, tão íntima quanto o suspiro de um amante. Era como se, através de sua escrita, Enheduanna pudesse tocar o manto estrelado da deusa. Mas a vida da sacerdotisa não foi tranquila. O caminho de Enheduanna não era pavimentado apenas com louros e adoração. Como toda grande figura da história, ela enfrentou desafios que testaram sua fé e sua determinação. O poder de suas palavras, que tanto encantava, também despertava inveja e medo naqueles que não compreendiam a profundidade de sua devoção. Durante um período de instabilidade, ela foi expulsa do templo, forçada ao exílio, e em seu exílio ela escreveu, com dor, com saudade, com a convicção de que, mesmo em silêncio, as palavras encontrariam seus caminhos de volta. Longe do reino sagrado de Ur, Enheduanna encontrou refúgio na única coisa que ninguém poderia lhe tirar, sua voz interior. No silêncio do exílio, suas palavras ganharam uma nova urgência, uma nova profundidade. Cada verso era um grito de resistência, uma afirmação de sua identidade como sacerdotisa e poeta. Ela escreveu sobre a dor da separação, sobre a saudade que queimava em seu peito como um fogo inextinguível,
Mas mesmo nas horas mais sombrias, Enheduanna manteve acesa a chama da esperança. Ela sabia, no fundo de seu ser, que as palavras têm o poder de transcender barreiras, de ecoar através dos séculos, e encontraram, como um rio que sempre encontra o mar, as palavras de Enheduanna fluíram de volta ao seu lugar de origem. Sua voz, amplificada pelo tempo e pela distância, retornou com uma força ainda maior. Aqueles que outrora a haviam rejeitado, agora se curvavam diante da magnitude de sua obra. Ela foi restaurada ao cargo, e seus textos continuaram a ser copiados por séculos. Muito tempo depois que seu corpo já não caminhava pelos pátios de Ur, o retorno de Enheduanna ao templo não foi apenas uma vitória pessoal, mas um triunfo do espírito humano sobre a adversidade. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder da palavra escrita, da resiliência da alma criativa. Os escribas, reconhecendo a importância de seus hinos e poemas, dedicaram-se a preservar seu legado para gerações futuras. Nas tábuas de argila que sobreviveram ao tempo, encontramos não apenas os versos de Enheduanna, mas também o eco de sua voz, a marca indelével de sua presença. Cada cópia feita de seus textos era uma afirmação de sua imortalidade, um ato de reverência a uma mulher que ousou falar com os deuses e registrar essa conversa para a posteridade. Hoje, quando lemos seus hinos, é como ouvir uma prece esquecida, soprada pelo tempo, escrita por mãos suaves, mas firmes. Ao nos debruçarmos sobre os versos de Enheduanna, somos transportados para um mundo distante, onde o divino e o humano se entrelaçavam de maneiras que mal podemos compreender. Suas palavras, embora antigas, ressoam com uma clareza surpreendente, como se tivessem sido escritas ontem. Podemos quase sentir a brisa quente da Mesopotâmia em nosso rosto, ouvir o murmúrio das orações no templo de Nana, ver o brilho da lua refletido nos olhos da sacerdotisa. Enheduanna nos convida a um diálogo através dos milênios, um diálogo sobre fé, poder e a natureza da própria existência. Enheduanna nos lembra que mesmo na mais antiga das civilizações, alguém já sabia que escrever era resistir ao esquecimento. Sua obra é um testamento à capacidade humana de criar beleza e significado, mesmo diante das maiores adversidades. Ela nos ensina que as palavras, quando escritas com paixão e propósito, têm o poder de transcender o tempo e o espaço, ao contemplarmos o legado de Enheduanna. Somos convidados a refletir sobre nossa própria relação com a escrita e com o divino. Que marcas deixaremos para aqueles que virão depois de nós? Que conversas teremos com o Eterno? Como usaremos nossas vozes para moldar o mundo ao nosso redor? A história de Enheduanna é mais do que um capítulo na história da literatura. É um lembrete poderoso de que cada um de nós tem uma voz única, uma história para contar, e que, ao compartilharmos essas histórias, nos conectamos não apenas uns com os outros, mas com algo maior que nós mesmos. Assim, quando olhamos para o céu noturno, podemos imaginar Enheduanna fazendo o mesmo há mais de 4.000 anos. E talvez, nesse momento de contemplação compartilhada, possamos sentir a verdadeira magia de suas palavras, a capacidade de unir corações e mentes através dos vastos abismos do tempo e do espaço. Enheduanna, a primeira autora conhecida da história, continua a nos inspirar. Sua coragem, sua devoção e sua arte nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, temos o poder de criar, de resistir e de deixar nossa marca no mundo. Que possamos honrar seu legado, continuando a escrever, a criar e a buscar a verdade, não importa os desafios que enfrentemos. Pois, como Enheduanna nos mostrou, as palavras têm o poder de transcender a morte, de desafiar o esquecimento e de tocar a eternidade. E nesse poder, encontramos não apenas consolo, mas também a promessa de que nossas vozes, assim como a dela, podem ecoar através dos séculos, inspirando e iluminando as gerações que ainda estão por vir. Imagine-se em uma sala escura e úmida. O chão é de terra batida, frio sob seus pés descalços. Uma única janela estreita deixa entrar um feixe de luz dourada, iluminando partículas de poeira que dançam no ar.
No centro da sala, um homem está sentado em um banco baixo de madeira, curvado sobre uma tábua de argila úmida. Seus dedos hábeis seguram um estilete de junco, fino e afiado. Com movimentos precisos e deliberados, ele pressiona a ponta na superfície macia da argila. Cada traço é cuidadosamente calculado, cada símbolo gravado com propósito e significado. Você observa, fascinado, enquanto os sinais tomam forma. Alguns parecem representar sons. Outros parecem capturar ideias inteiras em poucos traços. Este homem é um escriba sumério, um dos poucos mestres da arte misteriosa da escrita. Ele carrega consigo conhecimento de gerações, transmitido através de anos de estudo e prática rigorosa. Seus olhos estão focados, sua concentração é absoluta. Para ele, cada símbolo é uma ponte entre o mundo dos pensamentos e o mundo físico. O que você está testemunhando é o nascimento da escrita cuneiforme. O nome vem do latim cuneus, que significa cunha, uma referência aos traços em forma de cunha que compõem este sistema de escrita. Foi aqui, nesta terra entre os rios Tigre e Eufrates, que a humanidade deu seu primeiro passo em direção à palavra escrita. Mas engana-se quem pensa que este avanço monumental nasceu da poesia ou da necessidade de contar histórias. A escrita cuneiforme surgiu por razões muito mais pragmáticas: controle e organização. As primeiras palavras gravadas na história da humanidade não foram declarações de amor ou relatos de grandes batalhas. Foram listas meticulosas e detalhadas de grãos armazenados nos celeiros do templo, inventários precisos de rebanhos, de ovelhas e cabras, registros minuciosos de impostos coletados e dívidas a serem pagas. Naquela época, as cidades-estado da Suméria estavam crescendo rapidamente. A agricultura irrigada produzia excedentes, o comércio florescia e a sociedade se tornava cada vez mais complexa. Os administradores dos templos e palácios precisavam de um sistema para manter o controle sobre os recursos e as transações. A escrita cuneiforme foi a solução que encontraram. Depois de gravados, os símbolos na argila eram deixados para secar ao sol escaldante da Mesopotâmia. Algumas tábuas eram levadas ao fogo, um processo que as tornava ainda mais duráveis. E duráveis elas foram sobrevivendo por milênios, enterradas sob camadas de areia e escombros. Hoje, arqueólogos as desenterram das ruínas de antigas cidades. Eles as encontram aos montes centenas, milhares delas. Algumas estão quebradas, outras quase intactas. Muitas ainda aguardam decifração em depósitos de museus e universidades ao redor do mundo. Essas tábuas de argila são como cápsulas do tempo, preservando fragmentos da vida cotidiana de uma civilização há muito desaparecida. Elas são silenciosas, mas estão repletas de vozes do passado, esperando para serem ouvidas novamente. Cada tábua conta uma história, guarda um pedaço da rotina de pessoas que viveram há milhares de anos. Algumas contêm contratos de venda de terras, detalhando cuidadosamente os limites das propriedades e os termos da transação. Outras são simples recibos de cevada, entregue ao templo como oferenda ou pagamento de impostos. Há tábuas que descrevem rituais de purificação, com instruções meticulosas sobre as oferendas necessárias e as palavras a serem recitadas. Algumas contêm hinos e canções dedicados às divindades sumérias, Inanna, Enlil, Enki e muitos outros. Essas composições poéticas nos dão vislumbres das crenças e da espiritualidade daquele povo antigo, mas nem todas as tábuas são tão sérias ou formais. Algumas contêm piadas e trocadilhos, mostrando que o humor sumério não era tão diferente do nosso. Outras registram disputas legais, fofocas da corte real ou até mesmo receitas de cerveja, a bebida favorita dos mesopotâmicos. À medida que os arqueólogos e linguistas continuam a estudar e decifrar essas tábuas, novas descobertas são feitas constantemente. Cada tradução revela mais detalhes sobre a vida, a cultura e o pensamento dos sumérios. É como montar um quebra-cabeça gigantesco, onde cada peça nos aproxima um pouco mais de compreender
essa civilização fascinante. As tábuas cuneiformes não são apenas registros históricos, elas são testemunhas silenciosas do nascimento da civilização urbana, da evolução do pensamento humano e do poder transformador da palavra escrita. Elas nos lembram que, mesmo separados por milênios, compartilhamos com os antigos sumérios as mesmas preocupações básicas: comida, abrigo, amor, justiça e o desejo de compreender nosso lugar no universo. Enquanto você observa o escriba trabalhando, percebe que está testemunhando mais do que a criação de um simples registro. Você está vendo o nascimento de algo que mudaria o curso da história humana para sempre. A escrita permitiu que o conhecimento fosse preservado e transmitido através das gerações. Ela possibilitou o desenvolvimento de leis, literatura, ciência e filosofia. O escriba termina seu trabalho e coloca a tábua de lado para secar. Ele não sabe, não pode saber que suas palavras sobreviverão por milênios, que estudiosos de um futuro distante se debruçarão sobre seus escritos, tentando decifrar os segredos de sua civilização. Para ele, é apenas mais um dia de trabalho, mais uma tábua entre milhares. Mas para nós, olhando através do véu do tempo, cada tábua é um tesouro inestimável. Cada símbolo cuneiforme é uma janela para o mundo perdido, uma chance de ouvir as vozes há muito silenciadas de nossos ancestrais. E à medida que continuamos a estudar e decifrar essas antigas escrituras, descobrimos que temos muito mais em comum com os sumérios do que poderíamos imaginar. As tábuas cuneiformes nos lembram que a história humana é uma longa e contínua narrativa, que as sementes de nossa civilização foram plantadas há milhares de anos, nas margens dos rios da Mesopotâmia, e que, apesar de toda a nossa tecnologia e avanços, ainda estamos buscando as mesmas coisas que nossos ancestrais: compreensão, conexão e um sentido de propósito em um universo vasto e misterioso. Enquanto a luz do dia diminui e as sombras se alongam na pequena sala de terra, o escriba guarda seus instrumentos e se prepara para ir embora. Amanhã será outro dia, com mais registros para fazer, mais histórias para contar. E assim, palavra por palavra, tábua por tábua, a grande história da humanidade continua a ser escrita. Entre essas tábuas há uma que intriga mais do que todas as outras. Ela é conhecida como a Lista dos Reis Sumérios. Ali, lê-se nomes de governantes, cidades, dinastias, mas algo não parece comum. Há períodos que desafiam a razão, com reinados que duraram mais do que civilizações inteiras. Alguns desses reis, diz a tábua, governaram por 1.200 anos. Outros por 36.000, os estudiosos debatem. São símbolos mitológicos? Tradições distorcidas, códigos, talvez seja só exagero. Um mundo onde o tempo se estende além dos limites da mortalidade humana. É isso que a Lista dos Reis nos mostra, desafiando nossa percepção da história e do próprio tempo. Seriam esses números meros símbolos, representando conceitos além da simples contagem de anos? Ou estaríamos diante de uma forma totalmente diferente de perceber e registrar a passagem do tempo? Ou talvez seja como os sumérios viam o tempo, não como uma linha, mas como um ciclo sem fim. Nessa perspectiva, os longos reinados poderiam representar ciclos completos, eras inteiras, sob a influência de certos arquétipos de liderança. Cada nome, cada dinastia, cada cidade mencionada carrega o peso de uma história que transcende nossa compreensão linear do tempo. Há relatos de sonhos proféticos, onde os deuses se comunicavam diretamente com os mortais. Essas narrativas nos mostram um povo profundamente conectado com o mundo espiritual, onde o divino e o terreno se misturavam constantemente. Muitas culturas antigas concebiam o tempo como um eterno retorno, onde eventos e personagens se repetiam em padrões cósmicos. Esses feitiços nos dão uma visão fascinante do mundo invisível que os sumérios acreditavam habitar ao seu redor. Um reino de espíritos e forças sobrenaturais que exigia constante vigilância e respeito. Esses registros não eram apenas ferramentas práticas para medir o tempo, mas também instrumentos de poder, permitindo aos sacerdotes e governantes prever e interpretar os sinais dos céus. Os sumérios criaram sistemas complexos de escrita,
matemática e astronomia, tentando dar sentido ao universo que os cercava. Elas sussurram histórias de uma civilização que, apesar da distância temporal, compartilhava muitas das nossas próprias ansiedades e esperanças. Através delas, podemos vislumbrar como os sumérios viviam, o que temiam e como buscavam significado em suas vidas. Suas tábuas são testemunhas desse esforço monumental para compreender e controlar o ambiente ao seu redor. Nesse contexto, a lista dos reis poderia ser mais do que um registro histórico. Seria um mapa do tempo, uma chave para entender os ciclos da existência humana. Cada geração adiciona sua própria camada de interpretação, sua própria busca por significado. E assim, o ciclo continua, ecoando através dos séculos, conectando-nos a nossos ancestrais mais distantes em uma dança eterna de descoberta e reflexão. Muitos dos ingredientes listados permanecem um mistério para nós, perdidos no tempo ou conhecidos apenas por nomes que não conseguimos traduzir, seja através de livros, de mídias digitais ou de monumentos. O impulso de preservar nossa história e nossa compreensão do mundo permanece, tão forte hoje quanto era há milhares de anos nas margens do Eufrates. Essas receitas antigas são testemunhas silenciosas de um conhecimento medicinal que, em parte, se perdeu com o passar dos milênios. É um convite para repensarmos nossa própria relação com o tempo e a história. A ânsia por entender o mundo ao seu redor, o desejo de controlar o fluxo implacável do tempo. A necessidade profundamente humana de deixar sua marca, de ser lembrado, nos faz questionar como nós no presente medimos e valorizamos o tempo. Que legado queremos deixar para as gerações futuras? Mas para cada mal havia um ritual, uma cerimônia para apaziguar os espíritos ou deuses responsáveis. Essa abordagem holística da saúde e da doença revela uma sociedade que via o bem-estar como um equilíbrio entre o plano físico e o espiritual. A lista dos reis sumérios é um enigma que ecoa através dos milênios. Gravada em argila, essa tábua antiga nos apresenta um desafio à compreensão moderna. Os astrólogos observavam atentamente os céus, buscando sinais e presságios. Essa conexão entre o celestial e o terrestre era fundamental para sua compreensão do universo e seu lugar nele. Seus registros, aparentemente simples, escondem um mistério que intriga arqueólogos e historiadores há gerações. Imagine uma cronologia onde os governantes não vivem apenas décadas, mas milênios. Outros sugerem que possam ser códigos, escondendo informações que ainda não conseguimos decifrar completamente. Os nomes gravados nessa tábua não são meras inscrições. São portais para um passado distante, onde a realidade e o mito se entrelaçam de maneiras que mal podemos compreender. E não faltam teorias que propõem interpretações mais esotéricas, ligando esses números a ciclos cósmicos ou conhecimentos astronômicos perdidos. Mas o que significa essa longevidade extraordinária? Como podemos interpretar reinados que se estendem por milênios? Os debates entre estudiosos são intensos e contínuos. Alguns argumentam que esses números exorbitantes são alegorias, representando a importância ou o impacto de certos governantes. Há quem defenda que essas longas durações são simplesmente o resultado de tradições orais distorcidas ao longo do tempo, amplificadas pela reverência aos ancestrais. Mas talvez a resposta esteja na própria mentalidade suméria. E se, para eles, o tempo não fosse uma linha reta, mas um círculo infinito? Essa visão cíclica do tempo não é exclusiva dos sumérios. Outras tábuas sumérias nos dão pistas sobre como essa civilização percebia o mundo ao seu redor. Os sumérios acreditavam que as estrelas tinham poder sobre as colheitas e o destino dos homens. As tábuas também falam de doenças misteriosas, aflições sem nome que atormentavam o povo. Entre os textos preservados, encontramos encantamentos para afastar fantasmas e entidades malignas. As poções e remédios mencionados nas tábuas são igualmente intrigantes. Os calendários sumérios, com suas previsões de eclipses e outros eventos celestiais, demonstram um nível surpreendente de sofisticação astronômica. Em meio a tudo isso, percebemos uma busca constante por ordem em um mundo que muitas vezes parecia caótico e imprevisível. Mesmo após milênios, essas tábuas de argila continuam a nos falar. A lista dos reis, com seus reinados impossíveis,
é mais do que um simples registro histórico. E você, deitado agora, no presente, talvez sinta algo familiar ao contemplar essas antigas inscrições. Assim como os escribas sumérios gravaram suas histórias em argila, nós continuamos a buscar formas de registrar nossas experiências, nossos conhecimentos e nossas crenças. A lista dos reis sumérios, com todos os seus mistérios e contradições, nos lembra que a busca pelo conhecimento e pela compreensão é uma jornada sem fim. Enquanto a maioria acorda com o peso do barro nos ombros, há aqueles que despertam sob tetos pintados, com as mãos limpas e os pés secos. Você está agora na parte alta da cidade. Ali, entre colunas de pedra e jardins suspensos, vivem os que interpretam os deuses, sacerdotes, sacerdotisas, nobres, neste lugar elevado. O ar é diferente, carregado de aromas exóticos e promessas divinas. As casas aqui são verdadeiros santuários terrestres. Terroso, pátios internos abrem-se para o céu, permitindo que a luz dos deuses banhe os corredores de mármore. Água cristalina corre por canais engenhosamente projetados, refrescando o chão e os pensamentos dos que ali caminham. O som suave desse fluxo mistura-se ao canto melodioso de pássaros raros, mantidos em gaiolas de madeira perfumada. Cada respiração é um lembrete de que você está em um domínio à parte, onde o mundano não ousa penetrar. Ao longe, os campos fervem sob o sol impiedoso. Camponeses curvam-se sobre a terra, suas costas arqueadas pelo peso do trabalho incessante. Mas aqui, na cidade alta, há sombra e silêncio. Um silêncio que fala mais alto que qualquer grito, carregado de segredos antigos e sabedoria oculta. O zigurate ergue-se majestoso, uma montanha artificial que desafia os céus. Cada degrau não é apenas uma elevação física, mas uma ascensão espiritual. À medida que se sobe, sente-se o ar ficando mais rarefeito, não apenas pela altitude, mas pela proximidade com o divino. As paredes, ornamentadas com símbolos sagrados e histórias dos deuses, contam a jornada da humanidade em busca do transcendente. No topo deste colosso de pedra e fé, encontra-se uma sala isolada, um espaço sagrado protegido por véus de mistério e reverência. É aqui, acredita-se, que os deuses descem para repousar, ou talvez para apenas observar o desenrolar da trama humana abaixo. As paredes desta câmara guardam segredos que mortais comuns jamais conhecerão, sussurros divinos que ecoam através das eras. Os sacerdotes são os guardiões deste reino, entre mundos. Não portam coroas, nem empunham cetros, mas seu poder transcende o dos reis terrenos. Suas palavras são leis não escritas, seus gestos moldam o destino de nações. Com um aceno, podem abençoar colheitas ou condenar exércitos. Seu domínio não é sobre terras ou exércitos, mas sobre o coração e a mente dos homens. Estes intérpretes do divino decidem os dias dos rituais, marcando o ritmo da vida na cidade. O calendário, essa teia invisível que ordena o caos do tempo, está sob seu controle absoluto. Festas, jejuns, celebrações e lutos, tudo flui de suas mãos como água sagrada. A leitura dos presságios, essa arte antiga de decifrar a vontade dos deuses nos eventos mais triviais, é seu domínio exclusivo. As palavras que devem menos ou não ser ditas ao povo passam pelo crivo destes guardiões da verdade divina. Eles são os filtros através dos quais a realidade é apresentada às massas. Um eclipse não é apenas um fenômeno celeste, mas um sinal dos deuses, interpretado e transmitido pelos sacerdotes. As cheias dos rios, essenciais para a vida na cidade, são mais que eventos naturais. São mensagens codificadas do além, que apenas os iniciados podem decifrar. Até mesmo os sonhos inquietos dos governantes não escapam ao escrutínio destes intérpretes do invisível. Reis poderosos tremem diante das interpretações oferecidas pelos sacerdotes, temendo que seus pesadelos sejam prenúncios de desgraça ou sinais de desaprovação divina. Um simples aceno de cabeça de um sacerdote pode selar o destino de uma dinastia inteira. Nos templos e palácios da Cidade Alta, a vida pulsa em um ritmo diferente. Enquanto o povo comum luta pela sobrevivência diária, aqui se discutem questões eternas. Debates filosóficos ecoam pelos corredores de mármore, misturando-se ao aroma de incenso
e ao tilintar de joias preciosas. Nobres e sacerdotes movem-se em uma dança complexa de poder e influência, cada gesto carregado de significados ocultos. Os banquetes realizados nestes salões sagrados são mais que simples refeições, são rituais elaborados onde alimento e conhecimento se misturam. Pratos exóticos trazidos de terras distantes são servidos em vasilhas de ouro e prata. Cada mordida é acompanhada por discussões profundas sobre o destino do império, a natureza dos deuses e os mistérios do cosmos. O vinho flui livremente, mas as palavras são medidas com cuidado, pois mesmo aqui entre os eleitos, as paredes têm ouvidos. Nas bibliotecas secretas, escondidas nos labirintos do zigurate, repousam tabletes de argila contendo conhecimentos proibidos ao comum dos mortais, fórmulas mágicas, profecias antigas, mapas das estrelas, tudo guardado sob 7 chaves, protegido por encantamentos e maldições. Os escribas, figuras pálidas e silenciosas, trabalham incansavelmente para preservar e expandir este tesouro de sabedoria. À noite, quando a cidade abaixo se aquieta, a vida na Acrópole ganha novos contornos. Rituais secretos são realizados à luz de tochas. Cantos em línguas esquecidas ecoam pelos corredores vazios. Sacerdotisas dançam em transe, seus corpos tornando-se vasos para mensagens divinas. Nobres conspiram em cantos escuros, tramando alianças e traições que moldarão o futuro do império. Do alto das muralhas, os guardiões observam a cidade adormecida. Suas tochas são as únicas luzes visíveis na escuridão, lembretes constantes da vigilância eterna dos deuses. Para o povo comum, essas luzes são faróis de esperança e proteção. Para os iniciados, são símbolos do fardo do conhecimento e do poder. Com o amanhecer, um novo ciclo se inicia. Enquanto a cidade abaixo desperta para mais um dia de labuta e sobrevivência, a vida na Acrópole segue seu ritmo eterno. Sacerdotes preparam-se para mais um dia de interpretações e rituais. Nobres ajustam suas máscaras de poder e diplomacia. O zigurate, imponente e imutável, observa tudo em silêncio. Você, observador privilegiado deste mundo elevado, compreende agora o peso do conhecimento e do poder. Aqui, entre zigurates e banquetes, a vida dos sacerdotes e nobres é uma dança constante entre o divino e o terreno, entre o visível e o oculto. Cada passo, cada palavra, cada gesto é carregado de significado e consequência. Enquanto o sol se eleva no horizonte, banhando a cidade em luz dourada, você se pergunta: qual será o destino deste império, guiado por mãos tão poderosas e mentes tão elevadas? Apenas o tempo, esse eterno aliado dos deuses, poderá revelar. À noite, a cidade dorme, mas as casas da elite se acendem com lamparinas suaves. É tempo de banquete. Você é convidado apenas por um momento a observar. As ruas estreitas e sinuosas da cidade antiga estão silenciosas, mas atrás das paredes grossas das mansões dos nobres, a vida pulsa com uma energia diferente. O ar está carregado de expectativa, e o aroma de especiarias exóticas se espalha pelos corredores. Telas de linho delicadamente tecidas cobrem as paredes, suas cores suaves refletindo a luz dourada das lamparinas. O ambiente é envolvido por perfumes elaborados, feitos com mirra, canela e resina, criando uma atmosfera de luxo e refinamento. As mesas baixas e elegantes estão dispostas em círculos íntimos, convidando os presentes a se reclinarem e desfrutarem da companhia uns dos outros. Os bancos ao redor dessas mesas são verdadeiras obras de arte, cobertos com tecidos ricamente bordados que contam histórias de deuses e heróis. Cada assento é um convite ao conforto e à contemplação. O alimento, servido com pompa e circunstância, chega em travessas de cobre, reluzente cerâmica pintada à mão. Cada peça uma demonstração do poder e da riqueza dos anfitriões. O aroma do pão fresco, recém-saído dos fornos privativos da casa, mistura-se ao perfume das frutas importadas de terras distantes, figos suculentos, tâmaras adocicadas e romãs de um vermelho profundo adornam as mesas. Testemunhas silenciosas das rotas comerciais que se estendem por todo o mundo conhecido. O vinho, trazido de vinhedos longínquos em jarros cuidadosamente selados,
é servido em taças de prata trabalhada. Seu buquê complexo fala de terras estrangeiras e técnicas de vinificação guardadas como segredos preciosos. A carne de cordeiro, tenra e suculenta, é o prato principal, regada com molhos elaborados feitos com ervas raras, colhidas em jardins secretos e cultivadas com zelo por jardineiros especializados. Enquanto os convidados se deleitam com essas iguarias, a música preenche o ar tocada por escravos, músicos habilidosos. As notas melódicas das harpas se entrelaçam com o som doce das flautas, criando uma tapeçaria sonora que envolve os presentes. Os ritmos são repetitivos e envolventes, induzindo um estado de tranquilidade e contemplação entre os nobres reunidos. Neste ambiente de opulência, o tempo parece se mover em um ritmo diferente. As horas passam lentamente, marcadas não pelos relógios de areia ou clepsidras, mas pelo fluxo das conversas e pelo nível do vinho nas taças. As discussões giram em torno de temas elevados, a construção de novos templos que tocarão os céus, alianças políticas que moldarão o futuro do reino, nascimentos auspiciosos nas famílias nobres, interpretações de sonhos e presságios que podem influenciar o destino de todos. Aqui, neste santuário de privilégio, não há lugar para as preocupações mundanas do mundo exterior. Não há suor escorrendo por rostos cansados. Não há lama manchando as sandálias delicadas. Não há a urgência frenética que caracteriza a vida nas ruas da cidade. O tempo é um luxo que apenas os poderosos podem se dar ao luxo de saborear. E ainda assim, sob a superfície dessa calma aparente, corre uma corrente subterrânea de inquietude, pois o poder, por mais doce que seja seu sabor, cobra sempre um preço elevado daqueles que o detêm. Os sorrisos nos rostos dos nobres podem ser genuínos no momento, mas seus olhos estão sempre atentos, buscando sinais de ameaça ou oportunidade. Os nobres vivem com um medo constante, não apenas dos deuses caprichosos que governam seus destinos, mas também dos mortais que os cercam. Os escribas, com suas penas afiadas e memórias longas, têm o poder de preservar ou destruir reputações com algumas palavras bem escolhidas. Os sacerdotes, intermediários entre os homens e os deuses, então podem elevar um nobre aos céus com sua aprovação ou condená-lo ao ostracismo com sua censura. E talvez o mais perigoso de tudo sejam os próprios iguais, outros nobres cujos sorrisos podem esconder inveja, ambição ou ressentimento. Cada gesto, cada palavra pronunciada nestes banquetes é cuidadosamente pesada e medida, pois o equilíbrio do poder é delicado e facilmente perturbado. Tudo deve estar em perfeito equilíbrio neste mundo de privilégios e perigos. Uma palavra errada, sussurrada no ouvido errado, pode desencadear uma avalanche de consequências. Uma má colheita nas terras de um nobre pode ser interpretada como um sinal de desfavor divino, enfraquecendo sua posição na corte. Um presságio ruim, interpretado por um sacerdote influente, pode transformar a sorte de uma família inteira da noite para o dia. Neste ambiente carregado de significados ocultos e alianças mutáveis, os sorrisos podem se transformar em silêncio num piscar de olhos. A alegria do banquete pode dar lugar a uma tensão palpável, enquanto mentes astutas calculam as implicações de cada nova informação, cada mudança sutil na dinâmica do poder. Quando a noite finalmente chega ao fim e os convidados se retiram para suas próprias mansões, os nobres se recolhem para seus aposentos privados. Eles dormem em camas altas, elevadas acima do chão, como se quisessem se distanciar ainda mais das preocupações terrenas. Essas camas são cobertas com os tecidos mais macios e delicados, importados de terras distantes a um custo exorbitante. Mas mesmo envoltos em tanto luxo, seus sonhos nem sempre são tranquilos. As preocupações do dia os seguem para o mundo dos sonhos, onde conspirações imaginárias se misturam com medos reais. Eles podem ser os privilegiados, os escolhidos pelos deuses para governar e prosperar. Mas seu mundo é um tabuleiro de xadrez complexo, onde cada movimento deve ser calculado com precisão. Assim, enquanto a cidade dorme lá fora, ignorante das intrigas e maquinações que ocorrem nos salões do poder, os nobres se revolvem em seus leitos suntuosos. Eles sabem que, com o nascer do sol, o jogo recomeçará. Novos desafios surgirão, novas oportunidades
se apresentarão. Eles deverão estar prontos para enfrentar tudo isso com a graça e a astúcia que sua posição exige. O banquete pode ter terminado, mas a dança do poder nunca cessa. E assim, no silêncio da noite, os poderosos repousam, mas não descansam verdadeiramente, pois amanhã será outro dia de decisões cruciais, alianças delicadas e a eterna busca pelo equilíbrio que manterá seu mundo girando, sempre no fio da navalha, entre a glória e a ruína. Agora, você pode respirar fundo, voltar devagar ao seu próprio tempo, mas talvez leve consigo os ecos da argila. Uma civilização tão antiga que parece um sussurro do passado, mas que foi real. Real como o barro sob os pés dos escribas, como o som de um cântaro quebrando, como o silêncio de uma tábua cuneiforme esquecida. Eles não tinham smartphones, nem internet, nem redes sociais, mas tinham o céu noturno. Tinham templos imponentes, tinham histórias gravadas para sempre. Em blocos de argila cozidos pelo sol ardente, povos como os sumérios viviam com simplicidade e carregavam o peso de inúmeros deuses. Viviam entre colheitas e oferendas, entre temores e celebrações, mas também entre melodias de harpas e noites estreladas observadas das zigurates. Hoje, o mundo está repleto de ruídos, mas às vezes, para encontrar paz, tudo o que precisamos é de uma narrativa ancestral, uma narrativa sem pressa, sem distrações, feita de cadências, de ritmos suaves e de nomes há muito esquecidos. Você não precisa memorizar cada detalhe. Não é necessário decifrar cada pictograma. Apenas permita que essa memória milenar, essa voz gentil, emergindo da argila, embale seus pensamentos finais antes do sono. A Mesopotâmia, o berço da civilização, não se extinguiu. Ela apenas adormeceu com a passagem dos milênios. E talvez, agora, você também possa adormecer com ela. Feche os olhos. Imagine-se caminhando pelas ruas de... O cheiro de pão recém-assado mistura-se com o aroma de incenso. Ao longe, o murmúrio do rio Eufrates embala a cidade. As paredes de tijolos de barro refletem o calor do sol poente. Nas praças, mercadores trocam grãos por lápis-lazuli. Crianças brincam com pequenos bonecos de argila. Um escriba, concentrado, grava caracteres cuneiformes em uma tábua úmida. O som rítmico de seu estilete ecoa suavemente. Nos templos, sacerdotes entoam cânticos em louvor a Inanna. O aroma de mirra preenche o ar, misturando-se à fumaça das oferendas. Devotos se curvam em reverência, suas preces sussurradas. As estátuas dos deuses observam em silêncio eterno. À noite, as estrelas brilham intensamente no céu sem poluição. Astrônomos sumérios traçam mapas celestes em tábuas de argila. Eles buscam padrões tentando decifrar os segredos do cosmos. Seus olhos cansados refletem a luz das constelações. Nas margens do rio, pescadores lançam suas redes. O som suave da água corrente mistura-se aos seus cantos de trabalho. Barcos de junco deslizam silenciosamente, carregados de mercadorias. O reflexo da lua dança na superfície ondulante. Nos campos ao redor da cidade, agricultores cuidam de suas plantações. O sistema de irrigação, uma maravilha de engenharia, nutre a terra árida. Espigas de cevada ondulam suavemente com a brisa noturna. O aroma da terra fértil preenche o ar. Nas casas de tijolos de barro, famílias se reúnem ao redor do fogo. Histórias são contadas, passadas de geração em geração. O épico de Gilgamesh ecoa através dos séculos, palavras antigas carregadas de sabedoria e mistério. Nos palácios, escribas registram leis e decretos. O Código de Hammurabi toma forma, gravado em pedra. Justiça e ordem, conceitos nascidos nesta terra entre rios. As bases da civilização sendo lançadas, palavra por palavra. Nas oficinas dos artesãos, mãos habilidosas moldam a argila. Vasos, estatuetas e selos cilíndricos ganham vida. Cada peça conta uma história, preserva um momento. Arte e função se entrelaçam em formas eternas. Nos quartéis, soldados treinam com lanças e escudos de bronze. O som metálico das armas ecoa pelos pátios de pedra. Eles se preparam para defender sua cidade, seu modo de vida. Guardiões de uma civilização ainda em sua infância. Nas escolas, jovens aprendizes praticam a escrita cuneiforme. O arranhão suave dos estiletes na argila preenche o ar. Eles aprendem sobre números
estrelas e deuses. O conhecimento floresce, preservado em tábuas de barro. Nos jardins suspensos, plantas exóticas florescem, um oásis verde em meio ao deserto implacável. O perfume das flores mistura-se ao aroma de especiarias raras, um testemunho do engenho e da beleza criados pelo homem. Nas ruas estreitas, vendedores ambulantes anunciam suas mercadorias. O burburinho do comércio, das conversas, da vida cotidiana. Línguas diversas se misturam menos sumério, acadiano, aramaico. Uma torre de Babel em miniatura, vibrante e caótica. Nos observatórios, sacerdotes astrônomos estudam os céus. Eles mapeiam o movimento dos planetas, preveem eclipses. Seus cálculos precisos e meticulosos ecoam através dos milênios. As sementes da astronomia moderna plantadas na antiga Suméria. Nas margens do Tigre e do Eufrates, a vida pulsa. Cidades-estados crescem, prosperam, entram em conflito. Impérios se erguem e caem, deixando suas marcas na história. O berço da civilização embalando os sonhos da humanidade. E agora, enquanto você se deixa levar por essas imaginações, sinta o peso da história se dissolver. Permita que o ritmo lento da antiga Suméria acalme sua mente. Deixe que o silêncio dos milênios envolva seu ser. As vozes do passado se tornam um murmúrio distante. O tempo se desacelera. As preocupações se desvanecem. Você está flutuando em um rio de memórias ancestrais. Cada respiração o leva mais fundo no abraço do sono. A Suméria, com seus deuses e heróis, suas cidades e sonhos, não está perdida, apenas adormecida nas dobras do tempo. E agora, você também pode se juntar a esse sono profundo. Deixe-se embalar pelo ritmo suave da história. Boa noite. Que os sonhos o levem a terras antigas e maravilhosas. Que o descanso seja profundo como o Eufrates. E que o amanhecer traga consigo a promessa de novos começos.